Olha, o câncer coloretal é um dos que mais matam no mundo. Além de ser o terceiro tipo mais comum no Brasil. E pouca gente sabe disso. Para saber mais sobre este assunto, eu recebo aqui no Balanço Geral o médico oncologista William Giovanni. Doutor William, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, prazer. O que é o câncer coloretal? Veja, o câncer coloretal, como você muito bem disse, é a terceira neoplasia, o terceiro tipo de câncer mais comum que a gente tem hoje no Brasil. É um tipo de câncer que acomete a parte final do intestino, o que a gente chama popularmente do intestino grosso. Então, o intestino grosso e a porção final do intestino grosso, que é o reto. Esse é um tumor que hoje ocupa o terceiro lugar no Brasil, no mundo também. Em alguns países, como os Estados Unidos, já é a segunda neoplasia mais comum. E a gente acaba vendo, Fábio Henrique, pouco se falar sobre esse assunto. É verdade. Então, é extremamente importante... Eu, por exemplo, confesso que não sabia que era o terceiro. O primeiro é o qual? O primeiro na mulher é o câncer de mama. Que a gente vê, muitas tem campanhas, é e todo mundo hoje realmente já sabe como prevenir. O segundo é... O câncer de colo de útero. De colo de útero. Colo de útero é o segundo lugar. E o câncer, depois vem o câncer de intestino na mulher. No homem, a gente tem o câncer de próstata em primeiro lugar, que todo mundo também já tem várias campanhas e a gente vê um debate muito grande, muito proveitoso nesse sentido. O câncer de pulmão é um problema muito grande no homem ainda e o câncer de colo e reto, terceiro lugar. Que é isso que nós estamos tratando agora. Exatamente. Quais são os principais sintomas desse tipo de câncer? Veja, o grande problema desse tumor é que os sintomas são tardios. Então, quando a gente aguarda os sintomas para procurar assistência médica, o paciente já perdeu muito tempo. E esses sintomas geralmente são sangramento nas fezes, dor abdominal, dor quando o paciente vai evacuar, ou uma mudança do hábito intestinal. Então, pacientes que geralmente têm um hábito intestinal, do intestino preso, podem ter alternância com diarreia, mudança da frequência de evacuações ou até mudança no formato das fezes. É comum acontecer em câncer coloretal mais avançado que as fezes fiquem achatadas, fezes em fita, como a gente chama. Porque uma tumoração cresce dentro do reto e as fezes perdem o formato cilíndrico normal. Então, o achatamento das fezes é algo que todo mundo precisa realmente ficar muito atento. O problema é que esses sintomas já são da presença do câncer instalado. E o que a gente precisa discutir e debater, na verdade, é evitar que esse tumor apareça. Então, o grande objetivo dessa campanha que está sendo feita no mês de março é fazer com que as pessoas tenham mudanças de hábitos de vida para prevenir o surgimento do tumor. Por exemplo? Por exemplo, praticar atividades físicas 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, reduzir o consumo de carnes vermelhas, até 500 gramas por semana, no máximo, evitar alimentos ultraprocessados, embutidos, como salsichas, linguiças, defumados, evitar fumo, bebida alcoólica. Então, essas são coisas simples que todo mundo consegue fazer, né, e que a gente precisa insistir. Além disso, existe um fator que é um fator que a gente não tem como modificar, que é a idade. Então, a gente sabe que a partir dos 50 anos, o risco é muito maior. Então, esse fator idade realmente não existe, não tem como a gente mudar a idade. A gente precisa, a partir dos 50 anos, procurar assistência de um clínico, de um médico, para poder fazer alguns exames. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é simples, né? Existem 2 métodos principais, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é pesquisar a presença de sangue não visível nas fezes. Isso é um exame laboratorial, um exame simples, feito, colhe fezes e leva para o laboratório para se fazer, um exame simples, barato, muito comum, disponível pela rede pública em qualquer local. E a colonoscopia. A colonoscopia é um método endoscópico, é um vídeo, né? Que se faz pelo... exame de videocolonoscopia. Videocolonoscopia, exatamente. É um exame, hoje em dia, muito simples, muito seguro, né? É um exame que todas as pessoas devem fazer a partir dos 50 anos. A partir dos 50, independente de estar sentindo alguma coisa, a pessoa deve fazer esse exame. A pessoa deve fazer sem sintomas. Essa que é a questão. Porque a gente vê hoje que a maior parte das pessoas procuram assistência
e fazem a colonoscopia quando já tem sintomas. O que a gente quer, na verdade... Se descoberto com antecedência, no início, tem cura? A cura passa dos 90%. E, além disso, a gente consegue prevenir o surgimento, porque a maior parte dos cânceres de intestino, eles surgem a partir de pólipos, que são alterações benignas que surgem no intestino. E a colonoscopia consegue remover esses pólipos. Então, evita o surgimento do câncer em mais de 90% dos casos. Tem um famoso professor do Hospital C. Camargo de São Paulo, que ele diz que praticamente hoje em dia tem câncer de cólon e reto quem quer. Né? Isso serve para 90% dos casos, porque uma colonoscopia consegue prevenir o surgimento dessa doença. Se descoberto já em estado adiantado, ainda assim tem cura? Ainda assim tem cura. Hoje em dia, com a evolução das técnicas cirúrgicas, de químio e de radioterapia, a gente consegue ainda taxas pequenas de cura, mas consegue em pacientes mesmo com doença avançada metastática, que a gente chama que espalhou para outro órgão, né? Isso ainda é possível hoje, só que a chance é muito menor do que quando a gente descobre precocemente ou evita do tumor aparecer. Ok, doutor William, muito obrigado pelos esclarecimentos importantes aqui. Fica a dica para você, acima de 50 anos, fazer o exame de videocolonoscopia. E você, como eu, que tem menos de 50, mas já estou chegando lá, né? Mudar hábitos alimentares, hábitos de vida, vida sedentária, enfim, você pode prevenir não só essa, como várias outras doenças.